Bom dia, galerinha do nono ano, turma 900 901. Ontem eu fiz um vídeo para vocês com uma correção aí do capítulo 8. E eu havia que o capítulo 8 ele vai falar sobre o citoplasma, né? A gente está dando continuidade aos nossos estudos e a gente está falando aí sobre cada parte da célula separadinha. E o capítulo 8 ele tem como título citoplasma, onde a gente estuda as organelas citoplasmáticas, né? E eu havia falado com vocês que vocês iam ter o vídeo gravado por Dudu, só que eu mesmo vou gravar esse vídeo para vocês, tá? Aí depois, lembrando que todo mundo da 900 e da 901 tem que assistir tanto os meus vídeos que eu gravo, quanto os vídeos que o Dudu grava, tá? Porque a gente tá dividindo os capítulos, cada um grava um, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, hoje nós vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas e vamos falar também um pouquinho sobre o citoplasma. Só para dar uma lembrada para vocês, nós temos células do tipo procarionte, temos células do tipo eucarionte, e a eucarionte ainda existe animal e vegetal. Então, o citoplasma é diferente na célula procarionte e na célula eucarionte. Né? O nosso livro ele já começa comentando aqui na página 47 sobre isso, né? O citoplasma em células procariontes, que vai estar presente bactérias e arqueobactérias, né? E seu citoplasma consiste basicamente de uma solução de água e de outras moléculas que atuam no metabolismo celular. Então ele é diferente. Como tudo numa célula procarionte, ele é basicamente só água. É um pouquinho mais primitivo que um citoplasma de uma célula eucarionte. E também nas cianobactérias, o citoplasma apresenta um sistema fotossintetizante, formado por sacos membranosos achatados, que nem está aqui nessa imagenzinha aqui do nosso livro, tá? Em células procariontes que fazem fotossíntese, como as cianobactérias, ele também é um pouquinho diferente. E nessas estruturas existem substâncias que atuam na fotossíntese. Algumas delas estão presentes em grânulos denominados cianossomos, tá? Isso só vale para células procariontes. Aí agora vamos estudar o citoplasma aqui nesse meu slide. Nós vamos estudar o citoplasma, ele somente em células eucariontes. Tá? Então aqui eu tenho uma imagem de uma célula eucarionte animal, né? E está mostrando algumas estruturas, algumas organelas dessa célula. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, é importante a gente saber mais ou menos como essa organela é, a imagem dela, porque muitos exercícios eles podem vir perguntando que organela é essa? E vai lá e aponta para uma mitocôndria para você completar. Então, essa estrutura da célula e suas partes, elas são importantes, tá? Aqui, ó, eu tenho o núcleo, né? Em volta do núcleo eu vou ter o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso, né? Também tenho, que no livro está como não granuloso, mas o não granuloso é conhecido como liso também, pelo fato do granuloso possuir ribossomos aderidos nele e o liso, né, ou não granuloso, não possuir. Aí eu tenho aqui os próprios ribossomos acoplados, eu tenho a membrana plasmática, não, desculpa, as mitocôndrias, eu tenho complexo de Golgi, eu tenho os lisossomos, os centríolos, então é importante a gente saber a posição de cada um dentro da célula, tá? Lembrando que a célula eucarionte vegetal, ela tem também algumas estruturas algumas organelas de diferente da animal. E animal também tem umazinha que a vegetal não tem. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá? Então vamos começar aqui, ó, citoplasma. Vamos falar um pouquinho de citoplasma. Lembrando que o citoplasma é aquele material gelatinoso que está ali dentro da célula, né? Onde as organelas ficam encaixadinhas ali. Ó, é todo o ambiente interno, região entre a membrana plasmática, o que dá limite à célula, né, e o envoltório nuclear. Então, tudo que tem ali dentro, entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, é chamado de citoplasma. Formado por um líquido gelatinoso e viscoso e semi-transparente denominado citosol. E por estruturas e substâncias necessárias às funções vitais.
É nele que a maioria dos processos metabólicos ocorrem, é no citoplasma, porque as organelas citoplasmáticas estão no citoplasma. Então, o metabolismo celular ele vai acontecer todo ali dentro do citoplasma. Produção da maior parte de substâncias necessárias para o funcionamento das células. Tudo no citoplasma, ele tem bastante importância. O citoplasma de células procarióticas tem organização relativamente mais simples do que a de células eucarióticas. Acabei de falar para vocês. Eles vão possuir basicamente ribossomos e moléculas de DNA só. Eles não têm todas as estruturas, né? Todas as organelas que uma célula eucariótica tem, né? Eles não possuem organelas membranosas. Aí, ó, tá aqui. Como as células eucarióticas são bem mais complexas que as células procarióticas, o citoplasma possui diversas organelas, dentre elas ribossomos, peroxissomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, né? Retículo endoplasmático, tem várias organelas. Então vamos para a nossa primeira organela aqui que a gente vai estudar. Nós vamos começar aqui pelo retículo endoplasmático granuloso. Ele tem esse nome, ó, ele é uma estrutura que lembra aí cisternas achatadas, né? A gente chama até de cisterna achatada. Ele tem uma região chamada de lúmen. Ele tem também poros, né? E ele tem o granuloso, ele tem muitos ribossomos aderidos nele. Por isso que ele é chamado de granuloso. Ele tem esses grãozinhos aderidos, né? Que são os ribossomos. O retículo endoplasmático granuloso também é chamado de ergotoplasma, ou RE, de retículo endoplasmático rugoso. Rede de túbulos e bolsas achatados e interligados. Apresenta grânulos, que são os ribossomos, né, aderidos à sua superfície. O que é importante a gente saber aqui? É muito importante a gente lembrar a função de cada uma das organelas celulares, tá? Atua na produção e no transporte e modificação de proteínas. Então, essa é a principal função do retículo endoplasmático. Algumas dessas proteínas são enzimas lisossômicas que atuam na digestão intracelular. As proteínas são exportadas, ou seja, secretadas, para atuar fora das células. Aí eu tenho aqui o retículo endoplasmático, o não granuloso. Aí aqui eu tenho uma imagem, olha só. O retículo endoplasmático, os dois, eles ficam em volta do núcleo, né? Aí eu tenho o núcleo aqui, a membrana do núcleo, que é chamada de carioteca. Aí primeiro vem o retículo endoplasmático, o granuloso. Depois eu venho com uma parte toda de retículo endoplasmático liso, tá? Que é o que não apresenta ribossomos aderidos. Ele vai atuar na síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de ésteres, ou seja, a principal função do retículo endoplasmático, o não granuloso ou liso, ele vai sintetizar lipídios, né? Que são ácidos graxos, fosfolipídios ou esteroides. É muito abundante nas células do fígado. Por quê? Porque as células do fígado, eles vão atuar aí numa desintoxicação. Né? Há enzimas que alteram as moléculas de certas substâncias tóxicas, como o álcool, pesticidas ou outras drogas, inativando-as e facilitando sua interação no corpo. Então, essa é a função do retículo endoplasmático liso ou não granuloso. As células das gônadas apresentam retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, pois é nele que os hormônios esteroides são sintetizados. Quem são esses hormônios esteroides? São os hormônios das características sexuais femininas e masculinas, tá? As células musculares possuem retículo endoplasmático liso especializado no armazenamento de íons de cálcio, que promovem a contração muscular quando são liberados no citosol. Tá? Então, nas células musculares, o retículo endoplasmático liso ainda armazena cálcio, tá? Para as contrações dos tecidos musculares. Agora vamos aí para o complexo de Golgi ou complexo golgiense. É constituído por 6 a 20 bolsas membranosas achatadas, que são chamadas biologicamente de cisternas, empilhadas umas sobre as outras. Nas células vegetais, são denominados de dictiossomos ou de golgiossomos. Então, o complexo de Golgi nas células
vegetais, eles são conhecidos por outro nome, tá? Mas vão ter a mesma função do complexo de Golgi. Nas células animais, se localizam próximo ao núcleo e aos centríolos. Ocorrem processos modificadores de proteínas com adição de glicídios, que são as glicosilação de proteínas. Ocorre síntese de carboidratos também no complexo de Golgi. Nas vesículas do complexo de Golgi, ocorre, juntamente com as proteínas, modificações, separações, empacotamentos e exportação para fora da célula. Ou seja, essa é a principal função do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, gente, ele é como se fosse a central dos correios da célula. Ele vai receber substâncias, vai modificar se for necessário, vai separar, vai empacotar e vai mandar para outras partes da célula. Tá? Essa é a principal função do complexo de Golgi, além de sintetizar proteínas e modificar aí proteínas com adição de glicídios. Os citologistas dizem que as cisternas do complexo de Golgi possuem face cis e face trans, tá? A face cis ou face formativa estão voltadas para o retículo endoplasmático rugoso. Então é a parte que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso, que faz a ligação ali com o retículo endoplasmático rugoso, por onde vai receber algumas substâncias. A face trans ou face de maturação é a face em que brotam as vesículas, contendo proteínas modificadas, e selecionam de acordo com o seu destino. E a gente ainda tem uma terceira face, que o livro botou aqui, mas não tem no slide, que são as cisternas medianas, que estão localizadas entre a face cis e entre a face trans, tá? O retículo endoplasmático golgiense, ele também é responsável pela produção dos lisossomos. Desempenha importante papel na produção de espermatozoides dos animais, originando o acrossomo, que é uma estrutura que dá rigidez à cabecinha, a cabeça do espermatozoide, né? Aquela estrutura por onde ele vai penetrar o ovócito 2. Acrossomo, vesícula repleta de enzimas digestivas, ocupando o topo da cabeça do espermatozoide. Tem a função de perfurar o ovócito 2 para poder acontecer a fecundação. Aí aqui eu tenho tudo isso que eu estou falando para vocês, ó. Núcleo, retículo endoplasmático granuloso, aí depois vem o liso, aí vem o complexo de Golgi. Ó, aqui eu tenho a face cis do complexo de Golgi, né, que é por onde ele vai receber aí encomendas, né, substâncias do retículo endoplasmático. Aqui eu tenho as cisternas medianas e aqui no final eu tenho o que a gente chama de face trans, que é por onde vão sair substâncias, né, já empacotadas para as outras áreas da célula. E aqui, ó, os lisossomos, que são produzidos dentro do retículo endoplasmático. A gente já vai saber qual é a função dos lisossomos. Aqui está mostrando o acrossoma, né, do espermatozoide, que foi a estrutura. É aqui, ó, aqui que o retículo endoplasmático vai ajudar a produzir essa estrutura que dá rigidez suficiente para que o espermatozoide consiga perfurar um ovócito 2 para acontecer as fecundações. E agora vem com o lisossomo, ó, que lembrando que são produzidos dentro do retículo endoplasmático. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm um conjunto de mais de 80 tipos de enzimas digestivas, ou seja, a principal função dos lisossomos vai atuar na digestão celular, capazes de digerir grande quantidade de substâncias orgânicas. Contém nucleases, que digerem DNA e RNA, contém proteases, que vão digerir proteínas, e fosfatases, que removem fosfatos de nucleotídeos e de lipoproteínas. Os lisossomos têm função heterofágica, digerem material capturado no interior por fagocitose ou pinocitose, que vocês já estudaram lá na membrana plasmática. Também tem função autofágica, digerem partes desgastadas da própria célula, tá? Digerem outras organelas. Então, a principal função dos lisossomos, aí eles atuam fazendo a digestão intracelular. Ó, aqui está uma estruturazinha, vamos supor que a célula tenha fagocitado alguma estrutura sólida, lembrando que fagocitose
são estruturas sólidas e pinocitose são estruturas líquidas, né? Tipo várias moléculas de gordura, por exemplo. Quando elas são fagocitadas ou pinocitadas pela membrana plasmática, quem vai fazer essa digestão dessas substâncias são esses lisossomos, tá? E eles que vão atuar aí também forçando aí a plasmocitose, que é colocar resíduos que não servem para a célula para fora. Então, a principal função do lisossomo, que é produzido dentro do complexo de Golgi, é fazer a digestão celular. Aqui está mostrando outra imagenzinha, né? Os lisossomos atuando. Está mostrando a fagocitose e a plasmocitose, que provavelmente aí tem certeza que já estudaram quando o Dudu falou de membrana plasmática. As células vegetais, por sua vez, elas não... As células vegetais, elas não vão possuir lisossomos, tá? Essa digestão intracelular nas células vegetais, ela é realizada pelo vacúolo, tá? Que tem outras funções também o vacúolo, mas uma delas é fazer a função dos lisossomos, a digestão intracelular. Os peroxossomos são organelas membranosas que contêm enzimas que utilizam o CO2 para oxidar substâncias orgânicas. Então, eles utilizam o oxigênio para fazer aí a oxidação de substâncias orgânicas. Sua principal função é oxidar ácidos graxos. São abundantes nas células do fígado e dos rins, né? Porque o fígado e os rins têm essas funções aí no organismo. O vacúolo digestivo é formado pela união de fagossomo ou de um pinossomo com um lisossomo. Os vacúolos do suco celular vão estar presentes numa quantidade enorme nas células vegetais, né? Porque nas células vegetais a gente necessita mais desse vacúolo. Não é à toa, olha só quantas funções o vacúolo celular ele vai ter para uma célula vegetal. Primeiro, defesa contra ataque de herbívoros. Nessa célula, o vacúolo ele pode produzir algumas toxinas que deixam a planta com gosto ruim, para que os herbívoros não ataquem as plantas. Reprodução, tá? Nas flores, geralmente, existem células com vacúolos repletos de pigmentos, as quais conferem uma coloração vistosa a essas estruturas, atraindo assim a atenção de animais polinizadores, né? Tudo estrutura do vacúolo. Lembrando que a gente está falando agora de uma célula vegetal, né? Porque na célula animal a gente não tem esse vacúolão aí, não. Esse vacúolo enorme, não. Também funciona no controle de entrada e saída de água na célula. É uma das funções aí principais do vacúolo, né? Que lembrando que as plantas elas são fixas aos lugares, então o vacúolo ele armazena líquido aí para que a planta, quando passar por períodos de seca, ela não morra com facilidade. E também funciona na digestão celular. Eles vão funcionar aí como se fossem os lisossomos das células eucarionte animal. Quando a gente vai ver uma célula eucarionte animal, normalmente ela vem com aquela forma de bolinha, né? E uma vegetal, normalmente ela vem assim, meio retangular. E a principal estrutura que diferencia as duas é o tamanho do vacúolo, a presença de parede celular e a presença dos plastos, tá? Que são organelas que nós animais não possuímos, né? Que são organelas que atuam na fotossíntese, na pigmentação verde das plantas. Então a gente não possui simplesmente pelo fato de a gente não fazer fotossíntese, muito menos ser verde. Aí eu tenho também o citoesqueleto, que são microtúbulos, tá? São microtúbulos que a gente tem aí dentro do citoplasma. Olha só. São microtúbulos, são constituídos por proteína, que é chamada de tubulina, uma proteína que é chamada de tubulina. Definem a direção do crescimento da célula, são responsáveis pelo movimento dos cromossomos durante a divisão celular. Tá? Eu tenho 3 tipos de microtúbulos. Eles podem ser de microfilamentos, filamento intermediário ou microtúbulo, todos formados por tubulina.
Então, galerinha, tive um probleminha aqui. Fiquei ausente aí um tempinho porque acabou minha bateria aqui e eu fui buscar o carregador. Mas vamos continuar aqui. Então, esses microtúbulos, né, do citoesqueleto, eles têm funções específicas, tá? Eles têm algumas funções específicas. Por exemplo, os microtúbulos, né, ou microfilamentos, são compostos de proteínas tubulina. Eles partem dos centríolos e estão relacionados ao deslocamento da organela no citoplasma na divisão celular. Os microtúbulos, eles atuam aí na formação dos cílios e dos flagelos, em células que são ciliadas, tipo um ovócito, né? Ou células que são flageladas, tipo o espermatozoide, tá? Então, esses microtúbulos aí do citoesqueleto que vai agir ajudando aí a essa formação de flagelos e cílios também. Eu tenho microfilamentos de actina, né, que são os filamentos intermediários, não são os intermediários, não. São os filamentos, no nosso livro, o de actina é o microfilamento, os microtúbulos, aqui está microtúbulos também, mas no nosso livro, filamento intermediário. O único que está com nome diferente aqui no nosso livro é que ao invés de estar microfilamento, está como filamentos de actina, tá? Essa estrutura. O resto está com o mesmo nome. Os microfilamentos, né, ou filamentos de actina, participam do processo de contração celular, conferindo mobilidade à célula. E os filamentos intermediários recebem essa denominação porque apresentam espessuras intermediárias entre a espessura do microtúbulo e dos filamentos de actina, desempenhando principalmente um papel mecânico. Tá? Então, tudo isso são filamentos que vão estar presentes no nosso citoesqueleto. Aí eu venho aqui com os centríolos. É um pequeno cilindro oco, tá vendo? Parece um monte de canudinho colado, né? Constituído por 9 conjuntos de microtúbulos, mantidos juntos por proteínas adesivas. Coladinhos por proteínas adesivas. Possuem capacidade de autoduplicação. Atuam na formação também de cílios e flagelos. Não estão presentes nos fungos e nas plantas, tá? A gente só tem nas células eucariontes animais. Aí eu tenho aí, ó, os cílios mostrando aí, aqui eu tenho uma célula procarionte, né? Mas a gente tem algumas células do nosso próprio corpo que tem cílios. Estrutura filamentosa, móvel, curtos e numerosos. Participam da locomoção celular. Nossa traqueia é formada por células ciliadas que limpam o muco e lubrifica a traqueia, tá, gente? Aqui. E lubrifica as vias respiratórias. No muco ficam presas bactérias e partículas de poeira, outro lugar do corpo aí que tem células ciliadas para segurar, né? Por uma questão de defesa, essas bactérias e essas poeiras. E os flagelos, ó, são estruturas filamentosas móveis, longas, pouco numerosas. São utilizados principalmente para a locomoção celular. Né? No nosso espermatozoide tem, mas aqui eu tenho uma célula bacteriana, flagelada. Ajuda na obtenção de alimento, no caso dos protozoários. Isso aqui é um protozoário ou uma bactéria? Deixa eu analisar. Acho que é um protozoário. Um protozoário. Bactéria. É uma bactéria. Ai, poxa, é uma bactéria. Olha o DNA dela aí disperso. Mitocôndrias, organelas com forma de bastonete, bastãozinho, né? Podem variar de dezenas a centenas de células e na mitocôndria, principal função da mitocôndria, respiração celular, ou seja, produção de ATP, trifosfato de adenosina, ou seja, libera energia na célula, tá? Libera energia através da respiração celular. Possui genes próprios e tem capacidade de autoduplicação. Comentei com vocês nos exercícios ontem, tá? Aqui uma mitocôndria, sobre a teoria da simbiose, né? Que falava sobre esse fato de tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto possuir DNA. Né? Até expliquei, assistam lá o vídeo de correção que eu expliquei sobre a teoria.
E os plastos, gente, que só existem plastos nas células eucariontes vegetais, né? São organelas presentes apenas em plantas e em algumas algas, né? Alguns protozoários. Há 3 tipos principais de plastos. Os cloroplastos, que têm um pigmento verde, os cromoplastos, que têm um pigmento avermelhado, e os leucoplastos. Olha só, cloroplastos apresentam cor verde devido à presença do pigmento clorofila. Ocorre no processo de fotossíntese. O cromoplasto não apresentam clorofila, mas sim outros pigmentos responsáveis pelas cores dos frutos, flores e flores. Pigmento avermelhado. E leucoplastos não possuem pigmento, estão presentes em raízes, caules e tubérculo e tuberosos. Sua função é armazenar amido, tá? Por exemplo, tem no aipim, tem na batata, né? Aí eu tenho aí, ó, os plastos, os que eu acabei de falar, né? Cromoplastos, cloroplastos, leucoplastos, amiloplastos, né? Que armazena amido, oleoplastos, que vão armazenar lipídios, gorduras, né? E os proteinoplastos, que vão armazenar proteínas. Aqui eu tenho uma estrutura de uma célula vegetal, né, mostrando suas partes. É muito fácil diferenciar, como eu falei. Primeiro, ela tem parede celular e a célula animal não tem. Ela tem um vacúolo enorme, né? E ela ainda tem a presença dos cloroplastos, né, que a célula animal também não tem. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para esclarecer legal. Só para lembrar vocês o que a gente precisa saber sobre as organelas celulares, principalmente a função, saber mais ou menos a localização delas e o formato, porque pode aparecer nos exercícios para você dizer onde estão, tá? Então essa daí foi o capítulo 8, espero que tenham gostado aí. Muita saudade de vocês. Beijinho no coração. Até semana que vem.